Bom dia. Essa é a primeira mesa do nosso programa de mesas literárias. É um momento tão forte quanto da abertura, então, por isso, nós trazemos a Hilda Ilst, né, para começar os trabalhos, por meio dos bastidores desse filme, cujo trailer vocês acabaram de ver. Esses bastidores se transformaram também num livro, que depois a Gabriela vai autografar. É um trabalho de 10 anos, praticamente, que ela realizou, recuperando os áudios, as gravações da Hilda. Esses áudios funcionam quase que como um diário dela, né, tentando ouvir outras pessoas que não estão mais na Terra. É muito interessante conhecer esse trabalho. E, para fazer a mediação dessa mesa, nós temos a Mariana Filgueiras, uma jornalista muito competente, que esteve já no ano passado com a gente, que estuda biografias e, nesse momento, está fazendo a biografia do Marco Nanini. Divirtam-se, aproveitem. Obrigado. Obrigada, Josélia, pelo convite. Bom dia a todos. Bom, quem visita a Casa do Sol, lá no interior de Campinas, onde viveu Hilda Ilst, tem a chance de conhecer um pouco dos livros que a Hilda Ilst gostava de ler. Eles ficam nas estantes. Estão todos lá na estante, como ela deixou. Hilda era uma leitora voraz, lia 8 horas por dia e anotava violentamente nas páginas o que ela achava dos livros. Debochava de alguns trechos que achava piegas, grifava com canetas coloridas frases impactantes e arriscava nas margens alguns rascunhos de poemas. Um desses livros, que está lá na estante, é um que ela leu no início dos anos 70, chamado Telefone para o Além, do sueco Fredrik Jürgensen, um artista plástico que tinha como hobby gravar o canto dos pássaros nos bosques de Estocolmo. Certa vez, quando ele ouviu em casa mais atentamente as gravações que tinha feito dos pássaros, ele reconheceu ali no meio umas vozes humanas. Algumas delas chamavam ele pelo nome. Instigado pelo fenômeno, ele começou a se aprofundar nos estudos do uso do rádio como veículo para otimizar aquele experimento, não apenas do microfone, como ele fez no início. A prática, que seria batizada de transcomunicação instrumental nos anos 80. Fredrik narrou toda essa descoberta e os detalhes dos seus estudos num livro, que foi lançado no Brasil em 72, exatamente esse. Hilda leu a obra e ficou excitadíssima com a possibilidade de poder repetir as experiências ao redor da Casa do Sol. E assim fez. Entre 74 e 79, Hilda interrompeu sua escrita e ficou concentrada em praticar tais experimentos. Hilda, que sempre demonstrou em sua obra inconformismo com a finitude, buscava naquelas práticas uma resposta científica para seus anseios metafísicos. Os amigos que conviveram com ela na época garantem que não era uma prática religiosa ou alienada. Seu estímulo era racional. A dedicação ao assunto era tamanha que, em 77, Hilda participou do 5º Colóquio Brasileiro de Parapsicologia e se correspondeu com a Universidade de Friburgo e o Instituto de Psicologia de Dublin, que estudavam o assunto. Ao longo daqueles 5 anos, Hilda gravou mais de 100 horas de tentativas de contato, mas depois de ouvir um certo recado em um deles, desistiu do experimento e guardou tudo numa caixa de papelão. Parte desse material serviu de fonte para a cineasta Gabriela Gribbe, que está aqui conosco, construir o filme Hilda Ilst Pede Contato, que tem lançamento mundial e, quem sabe, até extraterreno, hoje à noite aqui na Flip. Formada em filosofia, Gabriela estudou cinema na França, onde viveu entre 89 e 2000. É diretora de filmes de ficção, videoinstalações e documentais, como A Mochila do Mascate, sobre a vida do cenógrafo Gianni Rato. Gabriela também está lançando um livro homônimo, está aqui, com todo o processo detalhado do filme, transcrições das gravações, storyboard, pela editora SESI. E para dividir com ela essa performance sonora e nos ajudar a entender tecnicamente o que eram, afinal, essas gravações, temos aqui o diretor de som português Vasco Pimentel, que trabalhou na sonorização do filme e que tem em sua trajetória mais de 140 longas-metragens, entre eles O Céu de Lisboa, de Wim Wenders, e Vazantes, de Daniela Thomas. Bom, eu vou começar pelo Vasco, né? Porque é importante entender exatamente o que eram esses experimentos. Exato. Né? Eu acho que o mais importante é, antes da gente começar a falar da experiência poética e anímica da Hilda
com esse dispositivo que ela montou para falar com os seus mortos e porquê, e como ela falou com os mortos, e para que finalidade, e com que resultados obteve, isso depois a gente vai falar. Mas eu acho que o mais importante é a gente, primeiro, desculpa, eu vou levantar, tá bom? É a gente tirar do... Eu não sei falar sentado, pronto. Que é a gente tirar do caminho aquilo que eu chamo as dúvidas inúteis. É assim, eu tenho a certeza que neste momento todos vocês têm imensas dúvidas, que é cada pessoa acha uma coisa. Por exemplo, quem sei, já sei, ela era médium e comunicava com o espaço subquântico. Não. Outro diz, não, ela tinha lá uma antena que comunicava com os buracos negros do espaço. Não. Tudo é não. Portanto, afinal, eu vou explicar do dispositivo dela o que é que ela fez de facto, materialmente, e vão ver que é a coisa mais estúpida e simples do mundo. Portanto, ela, com essa coisa muito simples, fez aquilo que nós depois vamos falar e que foi a matéria deste filme. Mas o dispositivo, qualquer um pode fazer em casa. Portanto, não vejam ali uma coisa muito estranha, não. A singularidade da Hilda vem em ser a alma dela, a vontade dela, a poeta que ela é, a escutadora que ela é, porque os poetas são escutadores. Eu acho até que ela, o que fez... Há uma frase que eu gosto muito, que é do Ezra Pound, que é um poeta muito importante do início do século, sobretudo. Ele tem uma frase que eu acho fabulosa, que ele diz, não me lembro se é the artists or the poets are the antenna of the race, que é, os artistas são, os poetas são as antenas da espécie, da nossa espécie. As antenas, ou seja, são eles, o que ele queria dizer, o Ezra Pound, é que eles são eles que captam a humanidade, o momento, o antes, o muito depois, o por cima, o porquê, o porquê não. Eles captam antes de nós todos isso tudo, devolvem na sua alquimia da palavra, não é? Pronto. Eu acho que a Hilda levou isso mais longe. Levou-se mais longe, espetando as suas antenas, que eu vou explicar qual era, para ouvir a sua espécie. E a sua espécie era os mortos, os seus mortos. Porquê? Porque os vivos eram uma porcaria, não a liam. Portanto, ela, como não a ouviam, ela... É verdade, os vivos, porcaria, não leem nada, então vou falar com os meus mortos, a ver, falem comigo. Ela não era a poeta exibicionista que queria... Ouçam-me. O poeta é assim, não é? Não, Hilda não é. Eu quero ouvir vocês. Ahá. Ok, então vá, o dispositivo. Posso contar o dispositivo? Claro, por favor. Quando eu tiver falado mais, tu cala-me. Tá, pode deixar. É que eu sou insuportável. Cala. Vá. Então vá, o que é que ela fazia? Uma coisa muito simples, qualquer um pode fazer lá em casa. É assim, as teorias do Jürgensen, desse tal sueco maluco, tarará, é tudo mentira. O Jürgensen é tudo mentira, mas não interessa. Para um poeta tudo é verdade. A verdade é mentira e a mentira é verdadíssima. Portanto, isso não tem qualquer importância. Ela achou opa, está aqui uma coisa, eu também quero. Ela, não é? Eu também quero ouvir os meus mortos. Como é que ele faz? Vou fazer igual. Ok, então o que é que ela faz? Portanto, ela parte do princípio que os mortos dela, atenção, pode ser a empregada, pode ser a mãe, pode ser o Franz Kafka, pode ser o Sigmund Freud, os mortos que ela achava que valia a pena ouvi-los, não é? Ela queria ouvir esse, não queria ouvir a mim ou ao meu irmão, não é? Queria ouvir o Kafka, caraças, não é? Pronto, ok. Então ela, o que é que ela fazia? Ela dizia, eles andam por aí e eu preciso de lançar um apelo para eles e preciso depois de captar a sua resposta ao meu apelo. Agora, como é que eu chego lá? Teoria do Jürgens, espera aí. Se há por aí pelo ar as ondas de rádio, você sendo o seu radinho tem ondas de rádio, estão aí no ar, certo? Não é nada de muito transcendental, estão aí as ondas de rádio, pronto. Estão aí as ondas de rádio, eu vou tentar captar as vozes dos meus mortos, chamá-los para o meu radinho de casa, ok? Portanto, o que é que ela tinha? Uma mesa, punha um rádio, acendia, com um chiado, eu depois vou aqui... Se vocês quiserem, mais tarde eu mostro-vos os chiados que ela gravou. Estão nas fitas dela, isso que eu tenho aqui. Ou seja, é os postos que ela escolheu, porque achou, aqui vai ter morto. Ok. Portanto, ela escolheu um posto estúpido qualquer, normalmente um posto meio vagabundo. Ok. Pronto. E depois falava... Olha, um rádio, está a cantar, mas está a cantar mesmo o rádio. Se a gente entrar na sala da Hilda, o rádio está a cantar. Chiado ou música, está a cantar. Depois tem aqui um microfone para ela. Mas este microfone também apanha a música ou o chiado que sai do rádio. Certo ou errado? Se o rádio está aqui,
o microfone aqui apanha alô, alô, mas também apanha... Entra tudo aqui, certo? Por aqui vai para um fio, para um gravador de rolo, certo? Rec, gravou. Oi, meu povo, vem falar comigo, seus vagabundos, porque não vêm, Está aqui o rádio no posto que você gosta. Vai para o caralho e vou dormir. Pronto. Ela vai dormir. E ela depois deixa aquilo gravando, mas vem no dia seguinte ouvir quem falou comigo, entendeu? É só isso. Portanto, o sistema não tem nada de transcendental, pseudo, quântico, retroativo, não tem nada. É um rádio, ela chama e espera que respondam ao chamamento. E depois vai ouvir. Mais tarde, se vocês quiserem, eu mostro-vos o que ela ouvia e onde ela julgava. Julgava? Ela tinha certeza, os poetas têm certezas. Que ouvia as vozes que ela achava. Obrigado. Agora... Obrigada, Vasco. Está bem? Entenderam? E, Gabriela, como é que foi que você chegou na Hilda, né, nessa história? Qual o seu link com essa história toda, com essas gravações? Nossa, falar depois do Vasco, né? Eu estava tranquila em casa. Eu tinha feito um filme sobre o Johnny Rato, um documentário, e o herdeiro da Hilda... Ai, tô nervosa. Calma. Foi o Moura Fuentes que te mandou o primeiro e-mail, né? Ele viu o filme e me mandou um e-mail convidando para fazer o filme. E talvez, como muita gente aqui, eu não conhecia a Hilda ainda. E então foi um mergulho realmente na obra dela. Fui, tipo, esses 10 anos, eu não sei quem aqui na plateia lia a Hilda Hilst há 10 anos atrás. Alguém? Poucas pessoas, né? Então, eu também não conhecia ela, então eu fui na casa dela. Ele te convidou para ir à Casa do Sol. Ele me convidou para conhecer a Hilda, para fazer um filme que não fosse tradicional, um filme mais poético. E me convidou para ir na Casa do Sol para conhecer e para ele me contar quem era Hilda Hilst, né? E eu fui e me deparei a primeira coisa com uma caixa de papelão cheia de fitas cassetes. E eu pensei... Não sabias o que era? Não sabia. O filme está aí dentro, entendeu? O filme está dentro da caixa, a Hilda pode falar por ela mesma. Eu posso abrir um espaço fílmico, né, para que ela se apresente por si mesma, né? Eu acho que isso é o mais importante. E quando ele te chamou para a Casa do Sol, já te fez imediatamente o convite, né? Queria que você fizesse um filme sobre a Hilda. Ele me mandou um e-mail convidando para fazer um filme. Eu não conhecia a Hilda, mas por um acaso eu tinha até um poema dela sobre a minha mesa, por acaso, assim. E o que tinha nessas caixas? Como é que foi o seu encontro com esse baú do tesouro? Assim, por que você achou que ali tinha um filme? Eu estava preocupada que assim, quem sou eu para falar sobre Hilda Hilst, né? Eu, assim, não estava meio buscando por onde que eu ia atacar para fazer esse filme. E quando eu vi as fitas, foi evidente, óbvio, que tinha a voz dela nas fitas. E toda a história dela tá gravando e tá querendo conversar com alguém que, a meu ver, ela sempre esteve em busca de um diálogo com o leitor, que foi a metáfora que eu fiz. Imediatamente eu pensei, bom, essa experiência que ela fazia pode ser invertida, né? A posição original do experimento pode ser invertida, e ela pode estar, então, morta, querendo entrar em contato com os vivos. Então, num primeiro momento, o que mais te interessou ali foi a voz dela, né? Mais até do que o experimento em si. Um filme que tivesse na primeira pessoa, que ela pudesse falar por ela mesma, e, sobretudo, um filme sobre a escuta, porque eu acho que o poeta, o que ele mais assim, faz é tentar escutar as palavras que estão nesse silêncio, né? Nesse ruído branco. Então, extrair as palavras desse ruído branco. Extrair as palavras que estão ali dormindo no silêncio. Então, eu acho que, mais do que a voz dela, ela trazer a gente para esse lugar do poeta de escuta. Entendi. Bom, quais são os trechos que vocês selecionaram para a gente ouvir, né? A gente está aqui curioso para ouvir alguns trechos. De áudio, eu só tenho aqui os chiados, tu tens Mostra os os outros. chiados, Vasco. O Vasco adora chiado e eu odeio chiado. Ela A gente odeia. brigou muito durante o filme. Foi uma luta no filme Uma que eu luta. queria pôr sempre os chiados que a Hilda ouvia.
E depois a Gabi dizia, mas eu não gosto de chiado. Eu, mas a Hilda gostava. Ela, tá bom. É que eu não queria que o filme fosse um chiado, entendeu? Mas eu juro que no fim não ficou um chiado, não ficou. Bom, qual o primeiro? Vamos mostrar um som que não tem muito chiado. Espera, talvez vou pedir agora ao Wellington, neste momento, se Esse pode... problema do ar-condicionado. As ventoinhas. Só para poder, na verdade... Espera, que ele vai para a ventoinha. Sim. Só um bocadinho, senão... É muito interessante conversar com o Vasco, ele vai ouvindo coisas que ninguém ouve. É o ruído branco, Vasco. Você está conversando com ele, ele fala assim, afasta um pouquinho. Não pode desligar a ventoinha? Você está falando no telefone em algum lugar barulhento? Você pode mudar de cômodo? Obrigado. Então, eu vou escolher Diferente. aqui ao acaso. Isso que o Vasco falou é muito interessante, porque a Hilda ela queria se fazer ouvir, mas ela queria também escutar, né, o outro. Então, ela está o tempo todo pedindo contato, que é o leitmotiv do filme, que é o título também. Povo Foi ela. Cósmico, contato. Hilda, pedindo contato com o povo cósmico. Hoje, dia 1º de março de 1977, lua crescente. Eu estou aqui a postos e peço então para a rede de telefonia hoje, por favor, tentar uma comunicação e que, por favor, vocês me indicassem se eu entendi perfeitamente o recado, não é? Vamos estabelecer no mundo rede de telefonia. Aí vocês quiseram dar uma sigla, só que eu não entendi. Odeia. Rica, Aura, Hilda garante, ab orto, a proveniência, é isso? E de vos avisar, vamos lá. E depois eu não entendo, parece que é Rui Casais, eu não entendo direito. Por favor, vocês podem confirmar hoje, ou enfim, dizer alguma coisa, se eu estou certa, quanto a essas hipóteses. Posso só falar uma coisinha? Claro. Eu acho interessante uma coisa que eu e o Vasco discutimos muito durante o filme, mais do que apresentar para as pessoas quem é a Hilda Hilst, porque eu acho que cada um pode conhecer a Hilda à sua maneira, no seu tempo, no seu ritmo. Não é fácil. Para mim foi dificílimo entrar assim, na obra dela, mas o que a gente pensou era de abrir um espaço nesse filme para que ela pudesse se presentificar e que o filme fosse ele mesmo uma rede de telefonia. Mais do que um filme que ele colocasse, então, a Hilda finalmente em contato com os leitores, que ela tanto buscou, né? Então, acho que a brincadeira do filme é essa, né? É de trazer uma atmosfera, uma coisa sensorial, uma presença, porque a voz dela está lá. Ela está morta, mas a voz dela está lá e é viva, né? Então, ela é a prova viva da própria experiência feita pelo outro lado, né? Ela prova que os mortos vivem de uma certa maneira, porque 14 anos depois, ela está vivíssima, né? Me chamou a atenção o fato dela estar narrando muito, uma voz impostada, como se ela soubesse que fosse ser ouvida mesmo, né? Ou futuramente. Ou... E ela tem essa voz impostada também, uma voz importante. Mas né? aí eu acho que só o cinema é que podia fazer isso. Portanto, à Hilda faltou o cinema. A Hilda e a Gabi completou. A Gabi, como é cinema, eu acho que a Gabi é que fechou o ciclo da comunicação da Hilda. Ou seja, a Hilda tentou ouvir os seus mortos, fez um apelo aos seus mortos, falem comigo, falam comigo. Eles não falaram lá muito, vocês vão ver que aquele bocado queixa-se. Vocês não veem porra nenhuma, não ouço nada que vocês dizem. Bom, e então, agora, ela estava viva, queria falar com os seus mortos. Eu acho que só o cinema pode fazer o que a Gabi fez, que é, agora que a Hilda está morta, a Gabi tornou-a viva com a sua voz, ok? Agora que ela está morta, e a Gabi chamou para o filme os seus vivos. Sim. Em vez de ser a viva a chamar os seus mortos, a morta, através da sua voz, chamou os seus vivos, que estão aqui alguns. Está a Olga, não sei se está o Dante, não sei quem está. Dante morreu. Estão aqui alguns amigos dela que Dante estão no filme. Portanto, eles responderam
agora ao apelo da Hilda. Ao contrário, a Hilda apelou para os mortos não vieram, mas os seus vivos vieram. E foram todos à Casa do Sol, ao chamamento. Certo? E também, quando a gente encontrou as fitas, né, a gente, né, já virei assim, uma entidade. Assim, tinha a voz dela, e a Eliane Robert Moraes fez uma observação muito boa. Ela falou, você tem que dar um contorno para essa voz, uma boca, um corpo. E daí que surgiu a ideia da atriz, que é a Luciana, que está aqui, que interpretou a Hilda. Uma salva de palmas. Exato. Parabéns. Perfeitamente, que foi um encontro, até brinco que foi um encontro de vísceras, porque a Luciana, além de atriz, ela é cirurgiã do sistema digestivo, tá, gente? Não é pouca coisa. Gabriela, vamos ouvir mais uns trechinhos? Vamos? Vocês Vamos. trouxeram mais alguns? Deixa só dizer uma coisa. Está vendo que o cinema, e só o cinema pode fazer, está aqui, não se importa de pôr em pé, Luciana. Está aqui, mas vira para as pessoas. Portanto, só o cinema é que consegue pôr esta senhora com a voz da Hilda mesmo. Portanto, nós pusemos a voz da Hilda com uma Hilda viva. Ou seja, a Hilda está viva toda. Se tem imagem, tem voz, tem tudo. Ah, sim, porque a gente não deixou claro que... Obrigado, Luciana. Que no filme inteiro... A gente não deixou claro, é uma coisa que vocês vão ver quando vocês assistirem o filme que vai entrar no cinema, que a Luciana fala o tempo todo com a voz da Hilda, ou a Hilda fala o tempo todo com o corpo da Luciana. E você não nota na boca, ela é tão Hilda, a Luciana, que fez igual, certo? Tu falavas igual que nem a Hilda. É igual, é impressionante. Vocês vão ver, é impressionante. É tão perfeito que Síncrono. nem Vai, parece. Daqui a verdade. pouquinho a gente vê. Vamos ainda ouvir mais um pouquinho dos áudios, que eu estou curiosíssima. Cara, Isto é áudios de fitas, certo? De Sim, fitas RAW. sim, sim. Não Tem sei alguns se a que ela noite tentava hoje falar com alguns... tá muito boa para gravação, porque estava meio escuro de tarde. Eu fico pensando em todas essas descrições que fazem daí do plano astral, esses iniciados, os livros, enfim, que eu tenho aqui, que são de autores bons. Por que cada um deles descreve de uma maneira diferente o plano aí astral? O plano astral. por exemplo. Ela fala tanta coisa, ela tem numa das... Posso contar um pouquinho Claro, o que ela fala? Eu sou muito obediente. Né? Ela fala coisas tipo, será que um dia eu vou ser traduzida? Por que será que ninguém me lê? Por que será que já esqueceram todos os meus poemas? Será que eu vou ser passada para outras línguas? Então, tem essa preocupação constante dela de ser esquecida, né? Então, qual que é o objetivo dessa eternidade que ela busca, né? Ela quer ser lida, né? Está aí, não está? Acho que tá. Vamos ouvir mais um. Esse está com tanto ruído que não dá para ver. Então, nós pedimos outra vez contato para os operadores do espaço, pedindo, por favor, que deem um sinal mais claro, um sinal, uma palavra, um som, uma música, uma sílaba até, mas que seja perfeitamente audível. Queria falar com o Franz Kafka, o Père Lagerquist, o Camus, com o Nikos Kazantzakis, quem mais? Com esses amadíssimos, assim, mais amados. Agora, posso aproveitar a coisa só para dar um exemplo Por favor. do que ela ouvia em resposta. Ela fazia estes apelos, depois deixava o rádio ligado e ia embora. Mas um exemplo de onde ela achava que ouvia qualquer coisa. Por exemplo, isto mete uma explicação técnica muito pequenininha, que é, as ondas de rádio funcionam numa determinada frequência. É uma altíssima frequência, ou seja, uma coisa que a gente não ouve. Ou seja, a frequência que a gente ouve é isto. Por exemplo, eu vou fazer assim,
Isso é esta frequência, certo? Certo. Mas o sinal de rádio é por esta forma de onda, mas transportada numa frequência que é assim. Que é, por exemplo, 440 kHz, que a gente não ouve, mas é assim. Tique, 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 com a forma do A, viu? Mas entendeu ou não? Ou seja, se a gente sintoniza o nosso rádio para tique, 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 tudo aquilo que tiver em forma de tique, 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 ele ouve como só este. Entendeu? Por estar transportado no tique, tique, tique. Ok? Pronto. O que é que acontece? A gente põe numa frequência, mas há 1000 frequências no espaço, que vem da Roménia, da China, do Haiti, do Paraty, vem de todo lado, vem frequências, e depois o rádio é que escolhe, quero esta, quero esta, quero esta, quero esta. No entanto, as camadas da atmosfera, nuvens, superfícies refletoras, umidades, não sei o quê, podem fazer com que uma frequência, ao bater aqui, por exemplo, é refletida e pode-se juntar com outra que está no mesmo caminho. Sim, pode juntar, não é? Por exemplo, a de 450 mais a de 480 juntas criam uma resultante que é 473, por exemplo. Então, essas duas, se eu puser, por acaso, na 473 para ouvir a Roménia, eu não vou ouvir a Roménia, vou ouvir estas duas casadinhas. Entendeu? Ou seja, a gente quando põe os rádios numa coisa vagabunda, houve coisas que não queria, que não sabia o que era. Pronto. Nessas coisas, não sabe o que é. Vocês já fizeram experiência, estão a ouvir uma coisa e depois assim... Pronto, ok. Por exemplo, aqui, nitidamente, vão ver aqui, nesta que está aqui, nitidamente, no início, por exemplo, eu se fosse ela, a Hilda, eu teria ouvido Hilda. Eu parece-me ouvir Hilda aqui. Reparem, isto é um chiado nojento. Mas logo no início, ao fim de 2 ou 3 segundos, tem Hilda. Pode pôr bastante alto, Wellington, para matar. Vai embora. Vejam se está lá eu ouço aqui Hilda. Quer ver? Desculpa. Viu muito baixinho? Tentem outra vez. Tentem outra vez. E dá. Eu vou pôr outra vez. E dá. E dá. É quase nada, assim. E dá. Não é e dá. É um checosloturco a dizer... Mas para a Hilda, eu acredito que a Hilda ouviu e vai dizer... Não, alguém chamou. Hilda, não é? Ela ouviu lá atrás... Isto foi só para dar um exemplo. Eu queria pedir eram sussurros, tá, né? claro. Só para completar, né? Não é que ela ouvia frases enormes, tal. Ela só queria comprovações de que existia alguma coisa. Então, são pequenos sussurros, são... Eu acho que era interessante tu falares muito curtinho de uma coisa que é, a Gabi também teve acesso aos cadernos, certo? Aqueles 2 cadernões. Ela, né, contava, ela fazia os diários, né? Em que ela apontava, no dia seguinte, ouvia assim... Ao minuto 14 e 29 segundos, parece-me que é o Zé Manel dizendo adeus, como está você? Ou, enfim. No livro a gente fez um facsímile, né, dos relatórios que ela fazia. Tem um capítulo só do caderno dela. Põe para a câmara. Tu tens uma câmara, podes pôr para cá. O facsímile. Exibir para a plateia, só exibir para... Isso. Certo. Então. Gabriela. Mostra para as pessoas verem. Desculpa. Onde é que está? Agora já fechou. Gabriela, vou te pedir para deixar aí no play aqueles áudios do Vladimir e da Clarice, para a gente ouvir alguns exemplos. Que é os apontamentos. Eu não sei onde está. Você tem? Não. Quais outros ruídos, outras gravações você selecionou? Esses estão no filme. Vamos pôr algum assim. Tem várias tentativas da Hilda falar com Vladimir Herzog, Clarice Lispector, né? Assim como ela fez com Kafka. Esses estão no filme. Não, então quais outros que você selecionou pra gente? Tem um monte. É incrível, não? Como as pessoas embelezam com a morte, né? Você sabe que o Proust foi uma coisa comentadíssima, né? A fotografia dele, porque assim deu uma dignidade para ele, uma importância no rosto dele, que não havia
uma coisa assim, de mais rigorosa, sabe, no rosto. E na morte ele ficou assim, genial, né? O rosto dele ficou sem toda a frivolidade que podia ter enquanto ele estava vivo, né? Desapareceu tudo, ficou grave, lindo. Fica grave. Mas está um vento, né? Demais, né? Vamos ouvir? Ela sempre fala, vamos ouvir? É curioso, né, o time que ela seleciona para... Mariana, posso dar aqui um exemplo de uma nota dela? Isto é uma nota dela na escuta de uma fita. Isto é típico dela, todo o dia ela escrevia. Esta é assim. Do 506 ao 514, a princípio não ouvi nada. Apenas intuía que lá estavam vozes e quase desisti de ouvir. Depois de muitos retrocessos, consegui as primeiras palavras. Morte, política. Fui retrocedendo e ouço. Está pensando na morte? Parentes. Intuo que é sobre a entrevista que dei para o Estado e que não sei até agora, dia 27/7/75. Em seguida, está esquecendo da escada. E fizeram política. Ela ouviu isto lá no meio. Está esquecendo da escada, fizeram política. Nesse trecho de 506 a 514, também cantam, não fica aflita. E depois, quase no fim do trecho, há outra frase que não compreendo. Parece que alguém fala Silva, alto. Há coisas antes, mas eu não compreendo. Depois uma voz que diz poeta, uma voz isolada. Tanto está a ver? Ok. Duvidosa, não sei se é poeta mesmo, se é outra coisa. Depois, risadas. Voz isolada grita o que parece a palavra mereci, ou merecida, ou bendecida. Bendecida como a mãe dela. É, não é? Bendecida, em espanhol, bendita. Pronto, ok, ter uma ideia do que... Gabriela, por que ela parou de fazer? Por que em 79 ela resolveu interromper os experimentos? Olha, isso eu não sei, por exemplo. Não faço a mínima ideia. Porque ela começou a não ter mais, né? Ela continuou tentando, e o engraçado é que a Hilda começa a brigar com os mortos, né? Ela começa a ficar, tipo, vocês não me respondem, vocês lançaram essa ideia da rede de telefonia e eu estou passando essa vergonha aqui na Terra. Estou pagando esse mico, né? E ninguém está falando comigo, então eu vou abandonar vocês, estamos fazendo de idiota. Tem uma resposta dela curiosa que ela fala, estou ficando broxa com essa experiência. Vocês não falam alto, eu já estou ficando broxa com essa experiência. Então ela parou por falta de resposta. Né? Quando você transforma esses áudios numa narrativa, né, num filme, assim, você fez uma escolha, né, que foi mesclar um pouco de ficção com documental. Queria que você falasse um pouquinho por que você... essas decisões? Por que você mesclou um pouco os gêneros? Não mesclou. Essas distinções não existem. Eu acho que o filme, ele... É muito para além Ele disso. se fez, não sozinho, né? Porque a gente está aqui para trabalhar também. Mas eu acho que é uma história que se mostrou dessa maneira, né? O filme se apresentou para a gente. Esses áudios, eu tive que ouvir muito para, às vezes, no meio de uma frequência gigante, de 20 minutos, tinha uma palavra dela, às vezes tinha uma fala aqui, então realmente foi um exercício gigante de juntar tudo que tinha de voz da Hilda num track, né, numa edição, e a partir daí, ouvindo tudo, então a gente fez o filme a partir do que já existia, né? Vamos ver um trechinho do filme? Deixa eu só dizer uma coisa, que em todos os milhares de filmes que eu já fiz, este, de longe, que achei aquele que foi mais longe, no seguinte, que é, as pessoas perguntam sempre, é documentário ou é ficção? É encenado ou é verdade? É não sei quê ou é... Pronto, não posso dizer a asneira, mas pronto. Neste caso, eu nunca estive num caso assim,
em que o filme é ele próprio, como você pode classificar como documentário, ficção, ou não sei o quê, um filme que é ele próprio um ato xamânico. Quer dizer, este filme é um ato xamânico. O filme não é um xamã, a Gabi não é um xamã, mas o filme é um ato xamânico. Portanto, no sentido em que dá voz aos mortos, junta os vivos com os mortos, os vivos de antes passam a ser vivos outra vez agora e juntam-se com os vivos de hoje, que eram amigos da morte de antes. Portanto, isto é um xamanismo ao cubo, certo? Que só o cinema pode fazer. O cinema ainda é muito melhor que o xamanismo. O xamanismo é bom, mas o cinema é o máximo. Inclusive, tem um dos áudios que não E está só no... o cinema pode fazer. Portanto, não, é documentário, é ficção, não importa. É um ato xamânico. É trans. É trans. Falei bem ou mal? Não, mas tem um dos áudios Mal. que não está no filme Vasco, que ela está junto com um físico e ela fala, temos aqui um físico que é muito importante, vocês podiam falar hoje porque ele está aqui e tal. E o físico fala, mas você sabe, Hilda, a gente poderia estar filmando também, fazer um filme, um documentário, que daí você teria também, talvez, uma interferência. Então, isso poderia ser feito. Daí ele fala assim, ou quem sabe já não foi feito um documentário sobre isso. Isto fala a Hilda, não é? O físico. Então, é engraçado que Nós tem temos a esses voz da vai-vens, Hilda a assim. falar isso. Quem sabe se isso não foi já feito. E vai daí, a gente fez. Então vamos Mas ver um ela, trechinho do na filme. cabeça dela, já estava feito. Ahá! O cinema é muito bom. É um showman. Vamos ver um trechinho do filme, então? Mostra. Vamos? Vamos aqui. Som. É muito baixinho. Não tem som. Som. Hilda pedindo contato com o povo cósmico. Hilda pedindo contato com o povo cósmico. Gostaria tanto de ouvir a fala de um de vocês que já são meus amigos, muitos que eu não conheço. Essa voz tão linda que fala querido umas 3 vezes. Outra que disse meu nome, Hilda. Peço contato com os operadores do espaço. Indiquem, por favor, a hora melhor para a transmissão. Hilda pedindo contato com os da outra dimensão. Vocês mortos vivem. É engraçado que fica fora de sync por causa das caixas de som e a diferença. Enfim, é em sync no filme. E eu achei incrível agora, como eu já conhecia aquilo, eu estive a olhar para aí. E então eu vi que não só o filme é um ato xamânico, como de cada vez que ele é mostrado, provoca outros atos xamânicos. Portanto, aqui estava um outro ato xamânico. Eu estou vendo aqui amigos da Hilda, certo? O senhor que é amigo da Hilda, certo? Está aqui a Luciana, que é a Hilda que está ali, mas está aqui, está a ver-se a si própria há 2 anos. Portanto, isto é muito complicado, povo. Bom, isto é muito impressionante, tudo isto. E tem vivos Bonito. no filme que já morreram também. Exato. Sim, sim. O Dante sim. morreu. É muito impressionante, né? Ver a atriz e, enfim. Você escolheu alguns poemas, né, para o filme. Queria saber um pouco das suas escolhas. Por que você escolheu os poemas que você escolheu?
para estarem no filme? Eu escolhi algumas cenas da prosa. Eu escolhi Matamoros, Bucena Senhora D, Kadosh, eu gosto de Kadosh. A gente fala Kadosh. E o Oco, um pouquinho. Eles, sim, são cenas de ficção com trechos escolhidos, como se fosse um resumo do livro inteiro. Algumas palavras. A Hilda dizia que ela tinha uma espécie de visão, né? Que ela via uma cena, tipo, via as éguas da noite caminhando sobre as vinhas, o poema da noite. Que ela saiu no jardim, tinha uma névoa e ela viu uma sombra. E naquela visão é como se todo o poema tivesse contido naquele instante e naquela visão. E depois ela demorava muito tempo para realmente escrever o poema e encontrar com ele na sua forma definitiva, mas que ele estava inteirinho nesse instante, nessa visão. Então, acho que com o filme também foi um pouco assim. São algumas visões, como se ela estivesse tendo uma visão, e algumas palavras na prosa, né? Que vai alinhavando, dando um pouco uma atmosfera do que seria aquele livro inteiro, né? Então, eu acho que é uma atmosfera que está no livro inteiro, porque as prosas da Hilda não são atmosferas, né? São sensações muito mais do que uma narrativa. E os poemas são vários poemas que são todos lidos ao mesmo tempo, de forma a criar um ruído branco HH, né? A gente brincou que é um ruído branco HH, que são todos os poemas lidos ao mesmo tempo, que formam um caldo grosso, assim, que você pode, às vezes, entender uma ou outra palavra dela. Quer explicar um pouquinho para a gente o que é um ruído branco, Vasco? Sim, acho que é fácil. Mas as pessoas não sabem o que é ruído branco, ou sabem? Todo mundo fala ruído branco, é uma coisa muito simples. De facto, o ruído branco não existe. Existe o ruído rosa. Mas, olha, é mais gay, mais bonitinho. Mas o ruído branco é a maneira como nós escutamos o ruído rosa. O que é o ruído rosa ou o ruído branco? De facto, é a emissão de todos os sons, dos sons de todas as frequências audíveis. Frequências audíveis vai desde este, está ouvindo, este muito grave, até o passarinho mais... E pronto. Se todos forem emitidos com a mesma intensidade, isso cria em si um ruído branco. Ou seja, é todos os sons ao mesmo tempo, certo? Portanto, digamos que é o contrário do silêncio. Não é? Ao silêncio, depois há todo o espectro de ruídos, músicas, notas, falas, sílabas, e o ruído branco é tudo junto. É todo o mundo, toda a natureza, todos os instrumentos do mundo, todo o mar, toda coisa, tudo junto. É o caos total do ruído, é todos os ruídos juntos. A ideia do círculo de Newton, de todas as cores rodando... Sim, sim, por isso lhe chamaram branco, justamente porque é o equivalente na colorimetria à existência de todas as cores ao mesmo tempo dá branco, certo? No sistema, nunca me lembro se é o aditivo, o outro, o subtrativo. Pronto, o ruído branco é todos os sons ao mesmo tempo. E é um conceito muito importante para a Hilda e para a Gabi e para nós neste filme, que é, lá está, a Hilda ser capaz de extrair, de destilar, de extrair estas palavras cintilantes do meio desse ruído branco todo, tal como ela tenta extrair a voz dos seus mortos do ruído branco criado pelas trilhões de frequências de rádio que andam no... A experiência do Jürgenson dizia que tinha necessidade de ter um ruído branco para ter uma espécie de corpo, para que as vozes incorpóreas pudessem se expressar. Então, ou um ruído branco efetivamente entre dois rádios, né? Entre duas estações de rádio, mas poderia ser também o ronronar de um gato, o ronronar de um gato. Todos fazem parte do... um motor de geladeira. Então, que as vozes elas podem se aproveitar desse corpo pré-existente para se expressar. Então, por isso que o ruído branco ele é tão importante no filme. No filme, né? E você comentou que você gosta muito de filmes, né? Você comentou ontem, a gente conversando. Você gosta muito de entrar em filmes que te surpreendam muito, né? Você gosta de trabalhar... Eu não estou entendendo bem. Gosto muito de...
porque eu tenho... trabalhar em filmes, Sim. né? Quando você aceita o convite para Sim, sim, trabalhar sim. no filme que te surpreenda, que Sim. possa te surpreender, te desafiar, Sim. né? Acho que quando você encontra essa caixa de papelão com mais de 100 horas de gravações, qual a potência desse material para você, assim, como um desafio, né? A potência desse é nitroglicerina em estado concentrado. A primeira vez que a Gabi me falou que tinha isso, eu fiz, não é possível. E ela, sim. Ela ainda julgo que já tinhas filmado metade do filme, certo? Quando me encontraste. E depois foi falar, olha, eu estou fazendo um filme que é, não sei como é, mas vai ser mais ou menos assim, mas aí tenho uma caixa com as fitas, com o ruído branco da telefonia cósmica da Hilda Hills, e eu... Eu quero. Pronto, é que eu sou um bocado insuportável, eu não faço... quando diz que eu gosto de filmes, não, eu não gosto de filmes, eu detesto filmes, só gosto de filmes muito bons, eu sou um bocado insuportável. Não consigo fazer filmes assim... Mas pronto, mais um igual ao outro, já fiz, mas não gostei, agora não faço, pronto. Faço só coisas que me estimulem muito, que ponham um novo desafio. E este desafio nunca tinha posto à minha capacidade de conjugação, rejeição, recombinação de sons, sons de várias origens, de várias naturezas. Acho que nunca tinha tido um desafio tão violento como... Sons de todas as naturezas, até de natureza semi-musical, que depois havia um menino, nosso amigo da Gabi, que é o Nicolas Becker, o Nico, que nos enviava sons que ele fabricava com Nicolas água, Becker. com metais, com coisas, para a gente depois, não é? Esse filme, eu acho importante dizer também, ele demorou 10 anos para ser feito, Exato. porque desde que a gente teve 10 anos para fazer. esse convite, a gente ganhou o edital da Petrobras, que foi o primeiro edital que a gente inscreveu, e depois a gente perdeu 35 editais. Foi um filme que foi feito com pouquíssimo dinheiro, né? Acho que 1/3 do que o necessário. E o Vasco, o Rui Poça, a Karen, que está aqui, a Jasmine... Onde está a Karen? Jorge Cunha Lima, assim, as pessoas abraçaram esse projeto de uma maneira assim super amorosa. Foi um filme feito com muito amor, com muita competência, porque tem assim pessoas que de uma cinematografia, tipo a Karen, me salvou minha vida, porque eu editei o filme sem dinheiro. Eu falei, vou editar. Daí ele ficou ruim. E eu falei, é uma pena, não posso deixar ele ruim. Liguei para a Karen, que eu não conhecia ela, expliquei o problema, eu não tenho dinheiro para te pagar, né? Ela, tudo bem, vamos resolver isso, eu tenho 4 semanas. E no dia seguinte eu ganhei o PROAC, né? Graças a Deus eu pude pagá-la. Mas o Vasco também, encontrei com ele, eu falei, olha, eu tenho aqui umas fitas, eu não tenho dinheiro. E a Jasmine Eu quero. fez a produção disto tudo. Eu quero, não me interessa dinheiro, eu quero Jasmine essas fitas. Então, maravilhoso, assim. Verdade. Gabriela, voltando um pouco para as gravações, você nota assim que a produção dela, depois, né, desse intervalo em que ela ficou experimentando, né, fazendo... A produção literária dela muda? Ela sofre um pouco esse impacto? O que você acha? Eu não vejo isso, não. Não vejo. Você notou alguma coisa? Ontem você comentou alguma coisa comigo sobre o fato dela não podia continuar escrevendo sem ter passado por essa experiência, né, Vara? Pois, isso serão sempre suposições. Mas o meu conhecimento da obra da Hilda não é enciclopédico. Portanto, a minha opinião vale o que vale. Mas eu julgo que ela, no percurso da sua obra, julgo tal como ela, como tu dizes, via que não era lida e que não valia a pena, eu acho que ela precisou de passar por este dispositivo, esta fase de conversa, frustrada ou não, com os seus mortos, para poder achar que valia a pena continuar a escrever. Eu julgo que estou dizendo besteira. Ou seja, não sei se há uma influência direta, vocabular ou lexical. Foi cedo, né? Porque ela parou em 79 e ainda teve toda a produção dita pornográfica, né? Então, isso vem depois das fitas? Depois. Então, Opa. eu acho que ela sempre teve essa postura antes das fitas e depois das fitas. Se você ler bem os poemas dela,
sempre tem uma coisa transcendental, uma transcendência. O Jorge Kalima fala muito bonito, né, no filme, você fala a materialidade do espiritual, né? Isso esteve sempre lá. É Esteve muito sempre lá. bonito isso, né? Que ela dá essa materialidade para o espiritual, ela traz para o visível o invisível, né? Portanto, não me parece que haja uma modificação visível. Sim. Não sei, está aqui algum especialista de Hilda que veja. Eu gostava de saber se alguém nota na obra dela uma inflexão que seja de atribuir à sua experiência xamânica. Alguém acha isso ou não? Não, e ela tem essa ligação com a morte Não na é? obra dela, a obra inteira ela está colocando a morte em questão, brincando com a morte, seduzindo a morte. Então esse tema Seduzindo tá a nela morte, seduzir a morte. o tempo todo. Ela Como tem te essa moldurar. preocupação. Como te Como moldurar? te moldurar. Como você já falou até mais cedo, né? E revelar também um ressentimento, assim, um pouco de não ser lida, de não ser reconhecida, né? Sim. E ali ela encontrava uma audiência, né? Sim, porque acho que para ela a obra, e para todo Buscava uma artista, audiência, a obra né? se completa no outro, né? Chegou aqui uma pergunta da plateia que eu achei bem interessante para a Gabriela, mas a pessoa não deu o nome. Você pode comentar sobre as gravações em que Hilda fez acompanhada, como no caso em que ela gravava com a amiga Lígia Fagundes Telles? Ah, isso é tão bonito. Ela tem eu não tenho ela aqui, mas todas as gravações estão transcritas, estão no livro e podem ser acessadas e escutadas, né? Mas uma coisa bonita dessa conversa entre a Hilda e a Lígia é que a Lígia faz um comentário, ela fala assim: Hilda, você notou que só há intervenções quando nós estamos falando? Talvez eles se utilizem da nossa voz como instrumento para as palavras deles. Eles quem? Eles. Então, o que eu acho muito bacana é que ela, como poeta e como escritora, se coloca nessa posição de instrumento para deliberar palavras, né? Para, assim, como araras versáteis, né? Essa coisa meio... Elas como instrumentos de onde vem, então, essa voz? E tudo que elas escrevem, todos os poemas, né? Como se elas fossem soldados, sabe, de algum lugar. Assim. É aquilo que Acho falou a muito Fernanda interessante. Montenegro ontem também, não é? Ser eu no outro, completar-me eu no outro. Necessitar do outro para eu me completar, não é? Eu achei foi lindo sempre isso. isso. Daí elas ficam lendo poemas da Lupe Cotrim-Garrude, que é também uma grande amiga da Quem? Hilda, né? Lupe Cotrim-Garrude, que ela está sempre, ela e a Hilda a Lígia e a Hilda estão sempre lendo esses poemas. E a Bel Kovarik, que está ali, que interpretou a Lígia, infelizmente não entrou no filme, porque a gente preferiu mostrar a Hilda sempre sozinha, porque ficava mais forte, mas a gente chegou a encenar. Você também... Essa coisa dela ter ido em busca, quando ela decide morar na Casa do Sol, né, se isolar, cuidar atentamente da obra, né, ela estava em busca do silêncio. Sim. E de repente lá ela busca as vozes, né? Você fez um comentário sobre isso, verdade. achei. Ela tem, inclusive, muito cedo ela escreve o roteiro do silêncio, né? Bem antes, né? Então acho que esse silêncio já estava meio perseguindo ela e ela sabia que ela tinha que escrever uma obra, ela tinha esse destino de escrever sua obra, né? E ela precisava do silêncio. A primeira vez que eu dormi lá, eu sonhei com uma voz que falava para mim, assim como você precisa do escuro para ver suas imagens, eu preciso do silêncio para ouvir minhas palavras. Foi a primeira vez que eu dormi lá e eu entendi que realmente tem um silêncio na Casa do Sol muito forte, denso, dá para pegar, assim, sólido. E ela precisou disso, né, para escrever. E o ruído branco é parte desse silêncio também. A gente não pode deixar de comentar também que tiveram algumas coincidências durante o filme, alguns acasos, né, alguns sonhos. Conta aí um pouquinho pra gente. Esse filme foi norteado por sei lá, eu chamo a Hilda de a grande engrenagem. Parece que ela está sempre por trás de tudo, dando as ordens, falando como as coisas devem ser feitas, né? A gente terminou o filme uma semana antes de saber que ia ser a Flip sobre ela. Então, tipo, você começa em 2008,
achando que você está atrasada, né? Porque tem um relógio na casa dela, é mais tarde do que supõe. Então, você acha que você está atrasada, que você tem que terminar, que você é incompetente, que você não termina. Aí, quando você finalmente termina o filme, uma semana depois, você fica sabendo que a Flip é sobre a Hilda Hilst. Então, as coisas são mais assim organizadas e exatas do que a gente imagina, né? Isso é outra coisa. Eu nunca estive em nenhum filme que suscite tantos encontros improváveis, encontros, coincidências, está cheio, cheio. Nomeadamente, no ano em que está a terminar, Filipe Hilda, não é? Quais outros? Sim, não Tiveram é outros? possível. Tiveram outras coincidências também? Outras coincidências? Teve uma cena... É melhor nem tem tanta falar. coisa. No livro está escrito, mas teve uma cena que eu fui filmar, a cena de abertura do filme, que é um cavalo, que era como se se viesse uma espécie de entidade de um cemitério, sei lá, de um lugar vinha assim, um cavalo. E daí eu fui procurar esse lugar para filmar a subjetiva do cavalo. Aí eu encontrei esse lugar, eu estou resumindo, eu vou falar a história inteira. É uma cena que não entrou no filme. Era a Lu carregando a lápide de pedra do pai da Hilda, que estava escrito aí ainda que as janelas se fechem, meu pai, é certo que amanhece. Daí ela fincava assim na terra essa lápide e saía e você via só um olhar subjetivo como se fosse um cavalo. E daí depois chegava na Casa do Sol. Essa cena eu cortei do filme e ficou só o cavalo. Aí a gente entra nesse lugar, perto da Casa do Sol, umas antenas. Aí deixa eu ver onde eu ponho essa lápide. Aí eu vi umas coisinhas brancas. Eu falei, nossa, que é isso, né? Aí fui me aproximando, eram 7 esqueletos de cavalo no chão, assim. Não era um cemitério de cavalo. Eu ia filmar uma coisa morta, que saía viva a cavalo. Aí a gente resolveu filmar, né? Imagina, 7 esqueletos, passa uma cabeça para cá, põe a costela ali, no final estamos brincando com esses ossos. Filmamos, mas era tanto osso que eu tive que cortar do filme, porque parecia Disneylândia, entendeu? Parecia coisa Olha, para que era esse, falsa, Eram né? 7 esqueletos de cavalo. para assim, esse eu do não tenho nada. explicação eletromagnética rádio, não tenho. Esse eu não sei explicar. Então é estranho, entendeu? Entendi. Então eu acho que é mais interessante. Não precisa nem assim, estar no filme, entendeu? Ele é imbuído, ele é todo cheio desse tipo de coincidência, de coisa. E eu perguntei em volta, nunca ninguém falou que ali tinha um cavalo morto. Tem mais alguma? Vasco, eu queria te perguntar, enfim, com seu ouvido absoluto, o que você poderia nos dizer sobre a voz da Hilda? A voz da Hilda que eu conheço, eu só conheço a voz dos apelos da Hilda nas fitas. E também conheço um bocadinho de entrevistas e tal. A voz da Hilda em entrevistas ou em conversas com amigos é uma voz bonita, boa, não tem nada assim de absolutamente singular. Agora, a voz dela nos apelos, portanto, voz, nunca esqueçam, para mim sobretudo, mas para nós também, sem saber, eu sabendo, com consciência, mas vocês é igual, só que inconscientemente, que é a voz tem muito mais, e no meu entender tem muitíssimo mais do que o seu conteúdo semântico. Quer dizer, o menos importante que a gente fala é o conteúdo semântico que está falando. Isto é a minha maluquice. Pronto, eu acho que a música da voz é que revela a pessoa, o estado em que ela está, revela tanto ou mais e coisas mais interessantes do que o conteúdo semântico do que a gente está falando, isso não presta para nada. Pronto. Uma voz com comportamento como a da Hilda nos seus apelos, eu nunca tinha ouvido. Aquilo não é nem a voz de um espírita invocando espíritos, nem a voz de uma pessoa que está com muita fé numa coisa desesperada e diz, oh Jesus, vem, religiosa. Não é uma voz religiosa, não é uma voz espírita, não é, eu não sei, aquele apelo é simultaneamente de uma enorme coloquialidade e vulgaridade. Oh, sei lá, então você não está respondendo, não sei o quê. Eu nunca pensei que falar com os mortos, dirigir-se aos mortos, fosse uma coisa tão
tão simples. Portanto, a maneira dela se dirigir, isso foi o que me espantou mais. Da maneira dela se dirigir aos mortos é como ela dirigir-se ao empregado do café, quase. Certo? É assim uma coisa sem cerimonial, sem solenidade. Não tem solenidade nenhuma. Vocês ouviram a voz dela. Quando muito, pode ter alguma melancolia. Mas essa melancolia, essa sim, essa está lá. E essa, ela não falaria com essa melancolia nem numa entrevista, nem talvez em conversa de mesa com os amigos, talvez não sei. Mas ali, na intimidade com os seus mortos, ela permite-se por um lado, uma coloquialidade quase incrível e uma grande melancolia. É isso que eu ouço na voz dela. Ela tem essa voz impostada também, né? Dessas atrizes de teatro dos anos 50. Uma voz, não sei se é o da boca alta, não sei. Na vida, nas fitas tem não. uma coisa, assim. Eu acho que nas fitas não. Eu acho que mais na vida. Certo? Quando está com os amigos era mais teatral, mais de efeito, assim falava, não é assim, era... Eu não sei bem, o senhor que sabe, assim, falou com ela. Mas não, ela tinha assim um jeito de falar, não é? Legal. Está aqui pessoas que ouviram muito, falaram muitas muito vezes. Né? Pelo não terem um microfone, deviam ter. Tem um microfone. Queria que você falasse um pouquinho do livro, Gabriela, porque acaba sendo a materialidade das gravações, das vozes todas, né? Você juntou um pouco do storyboard, tem todas as transcrições das fitas, né? A gente, leva 10 anos para fazer um filme e 5 minutos para fazer um livro. É engraçado, né? Porque o livro já estava lá, né? É toda a pesquisa desses 10 anos, assim... Na hora que eu vi que tinha flip, eu liguei para o editor vou da mostrar SESI um pouquinho e falei, aqui dá tempo de fazer um livro? O storyboard, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui juntando toda essa pesquisa do computador inteiro, é como se fosse o filme contado várias vezes, né? Então, ele é contado pelo storyboard, depois ele tem uma partitura, que é uma transcrição do filme mesmo, de tudo que é falado no filme, você pode ler e ouvir, né? Tem esses QR codes, você pode ouvir. Depois tem as entrevistas completas, porque no filme tem essa coisa cruel, né? Que você só pode pôr 3 frases. Então, tem entrevistas muito boas que foram aproveitadas, que também dá para ouvir ao mesmo tempo que você lê. Aí, depois, tem toda a transcrição de todo o acervo dessas 100 horas de fitas selecionado, né? E que também é possível ouvir. E depois, eu tive que contar todas essas coincidências, contatos, toda a equipe que participou, todo o histórico dessa produção gigante, todos esses 10 anos. E, principalmente, eu tive que contar, que eu acho que é o mais interessante de tudo, como uma pessoa que nunca tinha lido a Hilda foi obrigada, né, praticamente fui compelida, né, a me envolver com a obra dela, e como que foi esse processo, que não foi fácil, porque eu gostei muito da poesia dela logo de cara, mas a prosa dela eu tive muita dificuldade. E aí tem mais uma coincidência, por exemplo. Eu tive muita dificuldade, e claro que eu fui ler bem o Oco, né, que é um filme que não podia nem mudar de página, porque nada ali se mexe, né, não acontece nada. E eu não conseguia terminar, e eu não conseguia ler a prosa dela, eu não conseguia me envolver, não conseguia ir até o fim. Aí eu pedi para ler em voz alta na Casa do Sol, se a gente poderia ler juntos. Aí a gente colocou todos da Editora Globo, que eram iguais, né, os livros. E daí, quando a gente chegou para ler na Casa do Sol, para pedir ajuda, né, aí eu vi um quadro. Daí eu falei, nossa, eu sonhei com essa mulher hoje, né, com essa bata. Aí Narjara, que estava comigo, falou... então, esse é o quadro, é o Lázaro, Marta e Maria. São as irmãs dele, contou a história do quadro. Aí eu falei, tudo bem, vamos ler então. Né? Peguei um livro ao acaso e comecei a ler, e na terceira frase começou, e Marta, e Maria, e Lázaro. Eu não sabia que ela tinha um conto chamado Lázaro, né? Então, de repente, eu estava lendo Lázaro, depois... Aí ficou todo mundo assim, né? Opa! Porque fantasma eu pedi para não ver, que eu tenho medo. Mas... coincidência, tudo bem, né?
Como é que ficou o ceticismo depois? Eu não queria ver fantasma de jeito nenhum. Falei, se eu ver um fantasma, eu paro. Mas coincidência, tudo bem, né? Eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo. Aham. Como é que ficou seu ceticismo depois de todo esse processo? Como que o quê? Seu ceticismo. Como é que você ficou? Nossa, eu estudei filosofia e eu tinha que refutar o ceticismo ou abandonar a filosofia. Eu abandonei. Não dá. Olha só, a gente está nos últimos minutinhos da mesa. Eu vou fazer 2 perguntas que vieram da plateia para a gente responder rapidinho e a gente encerra. A primeira pergunta é direcionada ao Vasco, mas eu acredito que qualquer um de vocês possa responder. Hilda tentou falar com o pai? Todo tempo. É. Todo tempo. Tanto que eu começava o filme com essa frase, né? E ainda que as janelas se fechem, meu pai, é certo que amanhece. Você vê que ódios maiores ao pai, né? Você vê que ela está desde o início tentando falar com além e muito movida pela morte do pai, né? Para entrar em contato com o pai e com a mãe. Paizinho, mãezinha, falem comigo, o tempo todo. A outra pergunta é a seguinte, da Ilana para a Gabriela. Parece que a solidão é um elemento muito presente na vida, na obra e nas descrições das gravações trazidas para a mesa. O filme aborda essa imensa solidão essencial? Eu acho que a Hilda, para mim, foi assim que foi feito no filme. Ela parece um quadro do Hopper, um pouco, sabe? Aquela luz na escuridão. É muito triste. Eu fiquei muito triste. Eu chorava às vezes, porque é muita solidão. Mas é uma solidão quase necessária, né, para que a obra seja feita. Eu acho que todo artista é solitário na sua criação, né? E a Hilda realmente, ela estava ali naquele solidão. O filme retrata isso o tempo todo, eu acho. Tanto que essa ideia do contato é justamente porque ela está recortada do mundo, né, de alguma certa forma. Então, tudo que ela quer é o encontro. Mas o lugar de fala dela é da solidão. Alijada dos leitores, dos mortos, dessa audiência. Querem dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar? Alguma conclusão? Não, só dizer, se algum de vocês alguma vez formar uma banda de música ou uma editora ou assim, chama-lhe um verso da Hilda e fica muito bom, que é Araras Versáteis. Pronto, é só coisa. Fica bom de certeza. O Lucas vai fazer já, Araras Versáteis. Patentear logo. Isso é lindo, gente. Araras Versáteis. Né? Como é seu filme? Eu falo, ele é lúbrico descontínuo. A gente bebe na Hilda. E só outra coisa, não se esqueçam, sempre que estiverem a ouvir a Hilda, sempre que estiverem a ler a Hilda, tentem ouvir ou com a vossa fala ou com outra pessoa, com o ouvido interior, porque o som da sucessão das sílabas é tão luminoso, tão cintilante quanto os jogos de ideias ou de imagens que lá estão. Portanto, é uma poeta absolutamente prodigiosa na igualdade com que ela utiliza estas 3 ferramentas: ideias, imagens, sons. É uma poeta... os bons poetas todos têm estas 3. Depois há os poetas médios que têm só 2 e os poetas menores têm só uma. A Hilda tem 3 ao cubo. Mas atentem no som dela, as sílabas. Vão ver que tudo o que vocês leem dela, vocês falam e de repente parece um título de qualquer coisa genial. Qualquer verso dela, assim você fala pata, pata, patai. Uau! Ouvindo, não é? Faz qualquer coisa nas sílabas, nas tónicas. Eu acho que a prosa, só para dar uma dica... Também. Assim, até a prosa. Não, só para dar uma dica, quando essa coisa que eu tive que aprender a ler a Hilda, como foi para mim, né? Que foi difícil mesmo, mas uma dica para quem está começando é que, por exemplo, eu li Tadeu e eu não gostei, mas aí quando eu li Matamoros eu gostei de Tadeu. Quando eu li Axl Rose eu gostei de Matamoros. Então, o legal da obra da Hilda é que ela é toda uma obra só, parece um grande rizoma, onde as coisas... as mesmas personagens aparecem aqui, aparecem ali, e às vezes você não está gostando do que você está lendo, mas talvez você goste mais tarde. Entendi. Então, um livro conversa com o outro, e eu acho que é na multiplicidade, na insistência mesmo. Então, mas aí o difícil é você sair, né? Deixa eu só falar uma coisa, foi uma coisa que eu aprendi com a Hilda, mais do que com qualquer outro autor, é que os autores podem pensar
que cada obrinha deles é uma coisa absolutamente única e fechada e não sei o quê. Mas a experiência, e por exemplo, o exemplo da Hilda é gritante, toda a obra de um autor é a mesma. É a mesma. Quer dizer, qualquer autor, vocês leiam sempre tudo de todos os autores. Quer dizer, quando gostam do autor, leiam tudo, cada recado que ele deixou para a empregada, tanto faz. Tudo é a mesma obra. Tudo ecoa em todo o lado. Não é? Tem uma coisa aqui que ecoa na outra, que... As palavras se isso repetem, os e a nomes Hilda é dos muito típica, porque ela passou por tantos géneros, tantas coisas, não é? Mas aquilo é uma obra, é um... Né? Bom, agora eu vou encerrar, vou agradecer a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Vasco. Obrigado. Obrigada, Gabriel.